O Ajna Chakra, ele tem a função de nos ajudar a despertar, tá? O Ajna Chakra, ele é um farol, na verdade. Se vocês observarem, o corpo humano, ele tem o formato de um farol, né? Tem as duas pernas, assim, depois tem a coluna, né? Aí você tem aí é um tripé. E lá no topo você tem a cabeça, que é o mirante, né? É como se fosse um mirante. E nesse mirante nós temos os olhos, que são justamente, não é, as luminárias. E com isso se consegue jogar luz ao redor. Agora, veja bem, o que acontece é que com os olhos mecânicos, nós conseguimos, com os olhos analógicos, vamos dizer assim, nós conseguimos ver a uma certa distância. Mas com os olhos digitais, que seriam os olhos atualizados, ou os olhos que possuem uma tecnologia que seria uma tecnologia mais complexa ou mais evoluída, que é justamente o olho, o terceiro olho, que é o que nós chamamos de Ajna Chakra. Com esse olho, nós conseguimos enxergar mais longe. É como, por exemplo, imagine uma luneta, você olhando, imagine o Galileu Galilei olhando para Júpiter ou para o sistema solar pela primeira vez com a luneta dele, olhando assim. Então ele conseguiu ver muita coisa, e isso foi revolucionário para o processo de autoconhecimento da humanidade, que através do Galileu nós conseguimos identificar muitas coisas, que aí então deu-se início à astronomia moderna. Agora, imagina que hoje nós temos o Hubble, que é o telescópio que está em atividade já, acredito que há 20 anos, e o Hubble consegue ver galáxias a anos-luz daqui da Terra, né? E agora nós temos o James Webb, que é um super telescópio de última geração atualizado, que vai ver coisas que mas nossa, gente, vai ser uma revolução assim. Nós esperamos uma grande reviravolta no conhecimento acerca do cosmos a partir do James Webb, que é o telescópio atual que tá pronto já para ser lançado, né? Parece que foi programado aí, tá na porta já para ser lançado. E a expectativa é que esse telescópio permita ver coisas, é como se nós enxergássemos realmente. É como se a gente tivesse assim, com cataratas. O Hubble, apesar de ser agressivo, ele é como se tivesse com cataratas ainda. O James Webb é a visão depois da cirurgia, da limpeza das cataratas. Então vai dar para ver a coisa muito mais clara. Então, olhar ou ver apenas com os olhos tridimensionais nos permite ver a uma certa distância. E mesmo quando não há conhecimento, quando a pessoa não está nutrida de conhecimento, o que acontece? A visão que ela tem de realidade é muito limitada. Nessas condições, esse ser, ele realmente acredita ser um ser humano. Ele, de fato, ele acredita realmente que ele está aqui. Ele parte do princípio de que o mundo material é uma entidade coerente, ou no sentido coerente não, mas tangível ou real. E esse ser, ele acredita profundamente que morre, e por isso ele fica em ansiedade. Então, esse estado de ser, ou esse estado de coisas, é chamado dentro dos Vedas, é chamado de avidya. Vidya significa conhecimento, sabedoria, inteligência superior. E avidya significa aquele que está ausente de conhecimento, ou está à parte do conhecimento, ou aquele que por um motivo ou outro não chegou ao nível de conhecimento. Então ele é chamado de avidya. Como nós temos, por exemplo, a palavra no grego, né, igno para luz e ignorância para ausência de luz. A palavra ignorância vem de ignio, que significa fogo. A origem é Agni, a divindade védica que representa o conhecimento. Por isso nós falamos Ajna Chakra, ou o chakra do conhecimento. E
ígneo, que se refere ao fogo, que é o que produz capacidade de ver, e também a ignorância, que significa ausência de ígneo, ausência de fogo, ou ausência de cognosidade, capacidade cognoscível, ausência de perceber e de conhecer. Então, o Ajnana Chakra, ele tem o potencial de nos permitir entender a realidade propriamente dita, como as coisas estão sendo processadas de forma objetiva. Então, com esse cultivo de conhecimento, nós podemos perceber claramente a distinção que existe, a diferença que existe entre nós, a entidade fundamental, real, do personagem que nós estamos vivendo, que é o avatar, que é o corpo, formado basicamente de uma estrutura de carbono. Tá? Então, o cultivo de conhecimento, ele requer uma certa correlações com pessoas que já possuam conhecimento e realização. É como atravessar uma floresta. Mesmo que você queira atravessar uma floresta, você precisa de um guia, necessariamente. Ah, mas eu não preciso de guia nenhum porque eu sou autodidata, eu consigo atravessar a floresta sozinho. Tudo bem, mas ainda assim você vai precisar de um guia. Seja a orientação das estrelas, seja uma bússola, seja um livro que você leva consigo para poder, um manual de instrução de sobrevivência. Independentemente desse guia ser uma pessoa, uma entidade propriamente dita, ou experiência de conhecimento, vai ser necessário um guia. Vai ser necessário um guia. Em última análise, esse guia, mesmo que não haja pessoas guiando diretamente, esta pessoa será o conhecimento. Então, em última análise, o conhecimento é o guia. Né? As pessoas, elas representam o conhecimento. E o conhecimento é o guia propriamente dito. Então, por exemplo, eu posso estar representando os Vedas. Então, eu estou assumindo a posição de orientar e ensinar, eu estou assumindo a posição do guia. Mas o guia, de fato, é o conhecimento, que transcende a minha pessoa. Então, o conhecimento pode existir sem mim, mas eu até posso existir sem conhecimento também. Mas a situação é, tipo, periclitante, né? Que é a situação do ciclo do samsara. Mas o que acontece é que o conhecimento é independente da interferência da pessoa em si. Porém, uma pessoa de posse do conhecimento personifica o conhecimento. Então, se você tem um guia apropriado, uma pessoa que compreende o objetivo do caminho, sabe como passar pelo caminho e alcançar o resultado final do caminho, que é a meta do caminho, esse guia chama-se guru ou mestre. Na nossa palavra aqui no Ocidente seria um professor. Tá? O guru ou mestre, ele aceita para si a responsabilidade de guiar outros que não sabem como caminhar na floresta até o lado de lá da floresta. A posição do guru, a posição do mestre, não é a posição assim, para ser adorado ou para ser prestigiado. É verdade que algumas pessoas fazem isso, assumem a posição do mestre para serem adorados por aqueles que são ignorantes, né, que não entendem exatamente qual é a função do mestre. Porém, a função natural do mestre, do guru, dentro do conhecimento védico, é ensinar outros a como saírem do ciclo do samsara. Isso é a tese final para todos os pesquisadores do conhecimento védico. Isso quer dizer que você, que está ouvindo esse conhecimento, ao assimilá-lo, ao tornar esse conhecimento orgânico, vivo, consistente dentro de você, então você também se torna um guru, você se torna um mestre. Por quê? Outros ao seu redor precisarão dos seus conhecimentos, da sua sabedoria para poder trilhar esse caminho. Tá? Não é necessário que a pessoa se sinta na obrigação de fazê-lo. Isso também depende um pouco da vocação, da inspiração, mas em algum nível, assim, mesmo que individual, no seu ciclo pequeno, né, limitado de amigos ou de pessoas,
mesmo que seja assim, inevitavelmente você se torna um guru, porque você vai falar dos conhecimentos, você vai ouvir a pessoa falando alguma coisa que produz sofrimentos nela e você vai acabar interferindo. E necessariamente você será chamado a dar explicações do que você está falando e aí você acaba se tornando o orientador também, tá? Então isso pega, viu? É uma coisa boa, tem que pegar mesmo. Agora, veja bem, ao lidarmos com a Jnana Chakra, nós estamos nutrindo ou estamos alimentando aquela parte de nós que é o que nos permite conhecer as coisas como elas são. E nesse ponto, a operação fica complexa porque no processo do autoconhecimento, necessariamente será incluído a seguinte colocação: qual é a fonte da nossa existência? Uma vez que nós observamos que todas as coisas têm uma causa, então qual seria a causa da nossa existência? Daí nós podemos conjecturar que a causa da nossa existência pode ser uma explosão cósmica, o resultado aleatório de uma combinação de séries de fatores químicos. Podemos ficar nesse nível, e aí, claro que a operação fica mais simples, fica mais assim, digamos, fica bem básica, e fica tudo por isso mesmo, e pronto, acabou, mas não resolve a crise existencial. Só resolve, de forma bem simples, uma equação intelectual relativa, pode-se dizer, inclusive. Mas é uma solução rasa que é parte do processo de eliminação. Então você elimina da equação uma peça hiper volátil e complexa, que é o princípio Deus. Então a operação fica relativamente mais simples, porém incompleta. Agora, daqueles buscadores que ao buscar essa interpretação de si mesmo, inclui dentro da operação a probabilidade da existência do princípio Deus como sendo o objeto absoluto e a fonte original dos processos da existência, aí vão ter um trabalho significativo, porque você vai ter que explicar esse princípio, não é? Você terá que dar uma demonstração de que essa posição é plausível, é coerente e compatível com pessoas inteligentes que são capazes de gerir a si mesmos, né? E aí é onde que entra o desafio de compreender a suprema personalidade de Deus. Bom, nesse ponto, quando a gente fala em termos de compreender a suprema verdade absoluta, existem uma série de instituições, paradigmas que se propõem a explicar esse princípio de maneira apropriada. Isso nós chamamos de religião, as religiões, as filosofias. Os filósofos também tentam, de certa forma, exemplificar ou ao menos dar uma referência daquilo que seria a verdade absoluta. Hoje em dia não, os filósofos eles estão meio líquidos, meio assim, pode-se dizer, superficiais. Então eles estão assumindo uma posição bem, no meu entender, eu sinto muito, mas eu acho que uma posição bem preguiçosa e assim, descompromissada. Eles têm agora, no momento, isso não é uma característica do filósofo não, tá? É o filósofo atual, moderno, que é o filósofo líquido, eles colocam da seguinte maneira: nós filósofos não temos a obrigação de definir a verdade, só temos a obrigação de complicar o conhecimento acerca dela. Isso é muito preguiçoso, porque é como alguém chegar numa empresa e dizer: olha, nós não temos obrigação nenhuma de trabalhar para o progresso da empresa ou para dar uma definição objetiva ou progressista da empresa. Nós só precisamos aqui, na verdade, dar mais problemas para a empresa, mostrar mais as falhas da empresa, etc. Ele vai ser mandado embora, simplesmente. Nada mais, nada menos. Então, na vida real ele seria, digamos assim, eliminado, seria mandado embora da empresa. Mas no mundo assim acadêmico, informal, tudo vale e fica por isso mesmo. Mas não é bem assim não, tá? Então, sempre foi uma responsabilidade da filosofia definir o princípio da verdade para iluminar as pessoas. A filosofia é a cabeça, é o Jnana Chakra. E os sábios, os munis ou os filósofos são aqueles que são responsáveis de serem os guias para a humanidade. Então, se os filósofos, que são chamados guias da humanidade,
estão assumindo uma posição preguiçosa e irresponsável, então o resultado final vai ser caos, ansiedade, medo e depressão, que é o resultado que está acontecendo, não é? Então a cabeça está... os filósofos enfiaram a cabeça num buraco semelhante a um avestruz, porque eles estão envergonhados de serem filósofos, porque todas as respostas deles foram humilhantemente destruídas com o advento da física quântica, e agora eles estão meio que perdidos, tá? Por isso, o que eu sugiro é que vocês se aproximem dos conhecimentos védicos, que é o compêndio capaz de dar respostas coerentes em meio ao caos filosófico, ao caos existencial, dessa transição pelo qual a humanidade está passando, que é a transição entre a modernidade líquida, que é o que se chama de pensamento líquido ou modernidade líquida. Quem quiser entender mais sobre esse assunto, procure um pensador chamado Zygmunt Bauman, que foi o exemplificador desse conceito. Esse conceito, dentro dos Vedas, chama-se avidya, que significa ignorância, e os pensadores atuais chamam isso de liquidez. Então, essa transição, ela deixou as pessoas completamente perdidas, porque até então elas tinham uma definição muito clara, não é? A Deus ou não a Deus. E agora se sabe claramente que existe um princípio criativo, mas ninguém tem uma definição muito clara desse princípio criativo, porque os pensadores não querem aceitar a definição de Deus explicada nos livros dos desertos, porque a definição de Deus ali, em muitos casos, as metáforas, as histórias são permeadas de valores morais questionáveis para a nossa atualidade, para o nosso nível de evolução cultural e moral que nós adquirimos. Então tem certos comportamentos morais, certas orientações morais dentro dos livros, dos livros tradicionais, que tornam a situação, vamos dizer, constrangedora para se admitir que esse princípio Deus seria então o Criador, e admitindo isso seria também admitir certas éticas e certos comportamentos morais que seriam prejudiciais para uma sociedade atual como nossa. Então existe uma tendência de rejeição de Deus, mas ao mesmo tempo existe uma tendência de aceitar que existe um princípio criativo, só que ninguém sabe definir exatamente o porquê esse princípio criativo passou a existir, ou qual seria a fonte desse princípio criativo. É aquela história que nós falamos ontem, não é? Se Deus criou tudo, então quem teria criado Deus? Então, as pessoas começam a fazer essas perguntas a partir de agora. Mas a relação que isso tudo, porque eu fiz uma contextualização até onde nós podemos chegar utilizando-se da nossa inteligência, que é basicamente o Ajna Chakra. A gente chega num ponto de observar a natureza e definir entre nós, na verdade, qual é o caminho que nós vamos adotar para equacionar a nossa própria existência. O caminho da negação, que é mais simples, é mais básico, é mais operacional, é o caminho digamos, que é o que se chama de ateísmo, que praticamente é um fóssil intelectual, devido à mecânica quântica, tornou o ateísmo praticamente um fóssil, não é? Agora, sobrou então o caminho do teísmo. E o caminho do teísmo tem uma certa variedade e alguns paradigmas que se propõem a representar essa pessoa, ou seja, esse princípio. E dentro dos paradigmas, alguns são medievais, primitivos, que têm uma certa moralidade tribal. Isso incomoda na hora de interagir. O outro caminho é o chamado impersonalismo, em que você simplesmente elimina a possibilidade de uma pessoa e coloca tudo como sendo uma energia, uma luz, etc. Esse caminho chama-se impersonalismo, o que também é uma fase intelectual relativamente, digamos assim, não é preguiçosa, eu não diria preguiçosa, mas eu diria que uma desistência, né? Eu diria assim, uma desistência, um cansaço intelectual. O impersonalismo, ele é um cansaço intelectual, ele não é uma preguiça, ele é um cansaço, é uma desistência, na verdade. O ateísmo é uma preguiça, mas o impersonalismo é um cansaço existencial, é um cansaço de esforço intelectual. É quando a inteligência cansa, aí ela fala, não, tudo é luz. Aí esse é o cansaço, tá? Agora, aqueles que têm um pouco mais de fôlego, esses são chamados Vaishnavas.
e eles continuam a pesquisa e eventualmente, depois de transcender a neblina que é a luz, conseguem ver a fonte dessa luz, e essa fonte é a suprema personalidade de Deus. Dentro dos textos védicos, ele é mencionado como Vishnu, a verdade absoluta, a suprema pessoa. E ele é descrito, essa pessoa, a forma dessa pessoa é descrita como sendo jovem, aproximadamente é jovem, tá? Belo, gracioso, inteligente, bem-humorado e predisposto à interação, tá? É uma pessoa. Agora, é preciso de fôlego para transcender a neblina. E para transcender a neblina é preciso de um guia apropriado, porque essa neblina é uma floresta. Essa floresta ela é cheia de becos, ela é cheia de truques. São chamados esses são os assim chamados pensadores racionais, os assim chamados racionalistas. Eles acabam, sabe aqueles no processo do nascimento, os espermatozoides, que eles chega um momento que eles têm uns óvulozinhos falsos. Aí o espermatozoidezinho vai lá, enfia a cabecinha naquele óvulo falso e morre. Então, os assim chamados pensadores racionais são semelhantes a espermatozoides que encontraram óvulos falsos. E aí eles ficam no meio do caminho. Então é preciso ter fôlego para chegar até o óvulo original e fecundá-lo. E fecundar esse óvulo original significa exatamente unir-se ao Supremo, vê-lo pessoalmente, entrar em contato direto com a verdade absoluta, a suprema personalidade de Deus. Para isso, será necessário que o Ajnana Chakra esteja na sua função natural, compatível com a sua função em exercício, e para isso é preciso que a glândula pineal esteja descalcificada. E o processo de descalcificação da glândula pineal requer, olha aí, acordar cedo. Quem diria, hein? Por quê? Veja bem, a glândula pineal ela está ligada por Wi-Fi com o Sol. Eu sinto muito para aqueles que querem tentar burlar essa realidade, mas é isso mesmo, tá? A glândula pineal ela é conectada por Wi-Fi com o Sol e com a Lua. Então, ela trabalha de acordo com o movimento do Sol e o movimento da Lua, influenciam diretamente a calcificação ou a descalcificação da glândula pineal. Então, aqueles que dormem muito são regidos pela Lua, que é a parte mais escura da nossa experiência. E aí, o que acontece é que a escuridão é como máfia. Você entra para a máfia e depois você não consegue sair, a não ser que você pague um preço muito alto, entendeu? A máfia é assim, ou você, né, quem assiste filme de máfia sabe como é que é, né? Ou você faz o que os caras querem, ou eles vão e fazem com você a coisa. Então, o flertar com a escuridão da ignorância é perigoso, relativamente falando, porque a glândula pineal ela vai ficar calcificada. E essa calcificação da glândula pineal vai impedir com que a pessoa desenvolva inteligência superior. Isso não quer dizer raciocínio rápido, raciocínio intelectual, não quer dizer isso, tá? Porque tem muitos intelectuais rápidos que são serial killers. Então isso não é exatamente o princípio, não. Uma pessoa intelectualmente desperta, um espiritualista intelectualmente ativo, ele sentirá prazer em acordar cedo pela manhã junto com o sol, porque ele está em harmonia, a glândula pineal está descalcificada, a glândula pineal se alimenta dos primeiros raios solares, que é como um bebê amamentando. O bebê, quando ele intuitivamente ele acorda assim já e querendo mamar. A glândula pineal, quando o sol está nascendo, o bebê, ela está despertando, assim, a bolinha de cristal está florescendo os seus cristalzinhos para receber o leitinho da mamãe, que são os primeiros raios do sol. Mas se a pessoa mantém em estado de coma, em ignorância total, o bebê não mama. Como é que esse bebê vai crescer saudável se ele não se alimenta? Ele vai simplesmente crescer uma criança desnutrida e pode vir, eventualmente, a até falecer. É mais ou menos o que acontece com os jogadores. Eles permanecem absortos profundamente na escuridão. O resultado consequente é que eles não se alimentam apropriadamente. Daí vem as consequências, a melancolia, a depressão, a tristeza, a sensação de vazio, etc. Claro, imagine um bebê que não está mamando. O resultado qual é? Ele vai chorar, vai chiar, enfim, é aquela coisa, né?
Então, nós somos os responsáveis pela nossa própria cura. Portanto, cuidar da glândula pineal, alimentá-la apropriadamente, é simplesmente uma questão de misericórdia para consigo próprio. Portanto, acordar cedo pela manhã é somente para seres humanos civilizados. Aqueles que querem fazer uma coisa encontrarão um jeito, e aqueles que não querem encontrarão uma desculpa. E essa desculpa tem muito a ver com a capacidade de continuar com fôlego, de ir à frente. Nós, por exemplo, no corpo, fisicamente, você já esqueceu de comer? Ah, não comi hoje, vou deixar quieto, amanhã eu como. É assim? Não é assim que funciona, né? A gente acorda, mas então o que eu devorarei agora? O que está diante de mim? Isso sim será a causa da minha perdição hoje. E tal, e vai lá e senta e come, alegre, entusiasmado. Não é assim que funciona? Não sei se é com vocês, mas pelo menos comigo é assim. Eu acredito que seja geral isso daí, né? Um mesmo fenômeno geral, né? Todo mundo acorda e já pensa logo no cafezinho da manhã. Depois tem o almoço, aí tem a janta. Nós não deixamos de alimentar o nosso corpo. Só que o corpo é uma simulação, é a parte funcional do processo todo. Entretanto, quando chega no momento de nós nos alimentarmos, estamos simplesmente completamente ignorantes em relação a isso. E isso, claro que dá um efeito colateral, né? Imagina que você tem um passarinho e você coloca o passarinho... Não, você não vai fazer isso agora, então imagine que você está na Idade Média para fazer isso, tá? Mas imagina que você tem um passarinho. Ou alguém tem um passarinho, vai, você não. Vamos liberar você dessa coisa aí. Vamos imaginar que alguém tem um passarinho. E esse passarinho está preso na gaiola. A gaiola é de ouro. E a pessoa gosta muito daquela estrutura e tal. E vai e limpa a gaiola. E perfuma a gaiola. E passa lubrificante. Vai fazer polimento na gaiola. Deixar a gaiola brilhante, etc. E esquece de dar água e comida ao passarinho. O que acontece com o passarinho? Como o passarinho vê aquela gaiola de ouro? Claro que o passarinho vai sempre ver como uma prisão, mas para o passarinho não tem nenhum valor aquela gaiola de ouro. É uma vaidade pessoal daquela pessoa cruel que não está tomando conta, na realidade, da coisa mais importante da gaiola, que é o próprio passarinho. Então, ao não acordarmos cedo para alimentar o nosso bebezinho, que é a nossa bolinha de cristal, a nossa glândula pineal, isso é o equivalente de ser cruel consigo próprio. Assim como nós seríamos cruéis ao não alimentar o passarinho, mas sim cuidar da gaiola, isso seria crueldade. Da mesma forma, nós, ao não despertarmos com o sol, ao não nos alimentarmos com esse entusiasmo, essa energia divina de evolução, nós estamos sendo exatamente cruéis conosco mesmo, tá? Então, é importante que se saiba, porque aqueles que querem tomar posse do campo de domínio, que é o Agyana Chakra, dormindo em excesso, principalmente enquanto o sol está nascendo, eu sinto muito, está numa ilusão. Isso não vai funcionar completamente. O que você pode fazer é o seguinte: você pode gradualmente ir se treinando para isso. Gradualmente você vai se treinando para isso, tá? Mas a meta deve ser despertar constantemente, tá bom? Ah, mas eu durmo tarde. Ótimo, então aprenda a dormir mais cedo. É até bom, porque dormir muito tarde significa que você está sacrificando, né, muito da sua glândula pineal. Porém, se não há outra maneira e você precise dormir tarde, não tem problema. Então, elimine a quantidade de sono que você precisa. Durma tarde, se for o caso, se é necessário, porém, acorde cedo, da mesma forma. Então, se é necessário dormir tarde, também é necessário acordar cedo. Pelo menos nesse horário, que é quando o sol está alimentando, está nutrindo a glândula pineal. Porque a glândula pineal, isso não é esotérico, pessoal. Isso é patrimônio público, é científico, é neurológico. Pode fazer as pesquisas em relação à glândula pineal. Ela trabalha por sistema de Wi-Fi em conexão com o movimento do Sol e o movimento da Lua. E o processo pela manhã tem uma função extremamente potente em relação aos metabolismos da glândula pineal e como é que ela cria os hormônios que produzem endorfina, oxitocina e bem-estar. Isso tudo acontece pela manhã. Eu sei que é uma notícia difícil para muitos aceitarem, mas infelizmente é assim mesmo e não tem como mudar isso, porque mudar isso teria que mudar o universo inteiro. E eu acho que isso dá muito trabalho. É melhor a gente se mudar
se adaptar à mecânica biológica inteligente do universo do que nós queremos mudar o universo inteiro para se adaptar a nós, porque aí é forçar a lei da gravidade. E aí já complica, né, gente? Então vamos... tá? Muito bem. Então era isso, tá? Eu tô basicamente, por enquanto, falando só sobre questões técnicas da estrutura do Agyana Chakra, o funcionamento mecânico, de como é que a gente consegue assim, entender bem o funcionamento do Agyana Chakra. E para se chegar até a parte mais íntima do Agyana Chakra, nós precisamos lidar com a burocracia, e a burocracia é a compreensão da glândula pineal, porque é ela que faz a primeira etapa do processo do Agyana Chakra, tá bom? Então eu toquei essa semana nesse ponto, mexi muito nesse assunto. A minha sugestão é que vocês pesquisem sobre glândula pineal, gastem um tempinho, maternem-se. Ah, mas eu não tenho tempo, Devananda. Não tem problema, você come, não come? Então ouça uma palestra enquanto você come. Você não caminha, não faz exercício? Ótimo, perfeito para ouvir uma palestra. Varrer casa. Quem cuida de casa sabe que é importante varrer casa. Então, quanto tempo gasta para ver uma casa? Aqui eu gasto meia hora na nossa. Meia hora dá para ouvir uma palestra. Então, gente, é aquela história. Quem quer fazer uma coisa encontrará um jeito. E quem não quer encontrará uma desculpa. E por que uma pessoa não quer? Porque ela já está coberta de ignorância. Então, o que fazer? Forçar um pouco. É igual criança para ir para a escola. Ah, não quero, não vou. Se você se submeter ao capricho de uma criança, ela vai crescer um adulto improdutivo. Então, o que uma mãe de posse da sua responsabilidade faz? Empurra a criança, força ela, vai sim, filhinha, vai sim para a escola, viu? Mas eu não quero ir porque lá é feio, é chato. Vamos mudar de escola se for preciso, mas deixar de ir para a escola você não vai não, tá bom? E acostume-se, porque é assim mesmo, e pronto, é assim mesmo, e eu sou a mãe, e agora sou eu. Ah, mas você é uma tirana, ditadora. Sim, sou mesmo, e um dia você vai me agradecer por isso. Então é isso que nós temos que fazer com a nossa mente. Ela é uma criança indisciplinada, dorminhoca e preguiçosa. Nós precisamos discipliná-la, torná-la educada, inteligente, proativa, produtiva e saudável. E essa é a nossa responsabilidade como mães de nós mesmas, que é a nossa mente, a nossa criança, e nós a estamos maternando, portanto, vamos ocupá-la apropriadamente, porque um dia ela vai crescer e vai dar alegrias. E se nós deixarmos ela crescer como ela está crescendo, aguarde que a tristeza é uma questão de tempo também, tá? Aquele que controla a mente terá uma amiga, aquele que não controla terá uma inimiga. Assim está dito. Muito bem, eu concluo então aqui as minhas observações hoje a respeito do Agyana Chakra. Nós não entramos na parte interna do Agyana Chakra, nós só estamos falando da estrutura burocrática do Agyana Chakra. A gente vai entrar ainda no Agyana Chakra, tá bem? Muito bem, eu vou parar por aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário, são 8 horas e 4 minutos. 8 horas e 5 minutos, tem 3 minutinhos aí ainda, tá? Deva, eu queria fazer uma pergunta. Eu quero, na verdade. Pode ser? Sim, senhora. Você falou que o ideal seria acordar no momento que o sol está nascendo. Isso. Seria interessante, no caso, acordar, por exemplo, eu li em algum lugar, não lembro, aí não tenho propriedade de dizer, mas eu escutei alguém, eu li em algum lugar dizendo que o ideal seria acordar sempre 20 minutos antes do sol nascer. Melhor ainda. Perfeito. É isso mesmo? Corretíssimo. Na verdade, eu fui monge durante 10 anos, né? E nós acordávamos, enquanto monge, entre 3h30 e 4 da manhã, né? 4 da manhã normalmente, né? E aí nós tomamos, porque você acorda. O legal, acordar, gente, tem uma coisa: os gatos acordam bem. Os gatos são espertos nisso, eles são mestres nisso. Quando os gatos acordam, a primeira coisa que eles fazem é espreguiçar. Esse ato de espreguiçar ao acordar dá uma sensação de bem-estar, então você deve espreguiçar ao acordar. Quando você acorda, você dá aquela espreguiçada gostosa, faz um alongamento e vai curtindo o processo de acordar, vai se sentindo. Isso dá bem-estar, espreguiçar dá bem-estar. A gente se esquece de fazer isso, né? A gente faz isso quando é criança.
Mas aí depois vem os problemas da vida e a gente fica meio tenso e aí vai no automático. Mas não, temos que voltar a ser crianças, voltar a ser gatos. Quem não tem gato, observe os gatos. Baixa lá os vídeos dos gatinhos fofinhos, né? Que nos hipnotizam e observe. Eles acordam e já vão espreguiçando. Então, normalmente você precisa de um... É como ligar um computador, né? Você precisa de um timezinho para começar a processar e tal. Então, se você acorda muito em cima da hora, você tem que fazer tudo no... né? Então, você perde essa parte inicial do sistema de segurança ao ligar o processador, né? Você acordando, você está religando o processador, na verdade. Então, você precisa de uma adaptação. Então, espreguiçar, não é? Ir tomar um copo de água, a coisa meio lenta. Então, meia horinha você vai precisar, pelo menos, nesse processo todo. Então, se você acorda 4h30, por exemplo, quando for 5 horas da manhã, o sol já está em atividade. Entre 5 e 5h30 ele já está aparecendo. A gente entra aqui na sala às 6h30 porque foi uma adaptação, todo mundo era muito embrionário, iniciante. Se eu, né, puxasse muito, não ia funcionar. Mas assim, e não vou também colocar dessa forma, eu não vou, em nenhum momento eu vou pedir que as pessoas façam isso. Mas aqueles que quiserem aprofundar um pouco mais no processo, podem acordar um pouco mais cedo, nesse horário, que é o horário que normalmente o sol está aí, chama-se Brahma Muhurta, que vai entre 4h30 até as 6h30 da manhã. A gente entra nos 40... Nós somos aqueles alunos da escola que chega sempre, professora, eu posso entrar? Assim, que é o último momentinho ali. Mas a gente está puxando um pouquinho mais, né? Já vamos puxar para 6h10, que é pra gente entrar junto com a turma, né? Porque a professora já tá tipo, hello, escuta, amiguinho, que tal você se organizar para chegar um pouquinho mais cedo, porque a porta vai ter que ser fechada. Então, a gente está se organizando, essa puxadinha que nós vamos fazer para 6h10 vai nos ajudar a chegar um pouquinho no momento, não é, apropriado. Então, isso está melhorando. Mas agora, quem quiser radicalizar esse processo, pode então acordar um pouco mais cedo, por volta das 5. Aí pode fazer o quê? Você pode fazer uma volta de Japamala sozinho, antes de entrar na sala dos mantras. Quando você entrar na sala dos mantras, você já vai estar impregnado dessa energia transcendental, divina. Daí vai ficar muito mais potencializada a sala, porque a sua presença já impregnada com os mantras vai se espalhar na sala. Então vai se criar assim um clima ainda mais profundo, ainda mais espiritual nesse momento, tá? É aqueles que querem. Eu, por exemplo, faço isso, né? Eu costumo acordar um pouco mais cedo, eu acendo fogo, realizo alguns mantras, por isso que às vezes eu sempre dou uma atrasadinha e tal, mas agora eu vou também, vou puxar um pouco mais para antes, né? Mas eu tenho algumas atividades anteriores, antes de entrar na sala do templo com vocês, tá? Agora, aqueles que quiserem, não é assim, a Keila acabou de falar aqui que ela já tem como rotina acordar às 4 horas da manhã. E aí a Keila, né, de repente pode, na hora que estiver fazendo a Torre dos Mantras e estiver compartilhando as bênçãos, pode espalhar, né, Keila, sobre nós essa potência que você tem, essa qualidade, esse dom que você tem, porque a gente é por Wi-Fi, né? As bênçãos funcionam por Wi-Fi. Então, se você liberar a senha, nós vamos pegar a senha e vamos entrar em harmonia com você. Isso vai melhorar bastante, né, a nossa situação. Ou talvez, não sei se a gente consegue chegar a esse nível tão assim, preciso, né? Mas pelo menos pode dar uma melhoradinha, né? Na nossa situação. A Carolmila, né, mencionou que já está acordando entre 4h30 e 5 horas da manhã. Então você vê que, olha só, o pessoal, aqueles que são mais rápidos, já estão se organizando, né? Estão correndo atrás, estão observando, né? Como Jesus disse, se alguém te diz para caminhar 1 milha, caminhe 2. Supere aquele que te orienta, torne-se o mestre de si mesmo. Então é isso. Nós precisamos pegar, não é, os conhecimentos e, enfim, fazer disso, torná-los ainda melhor. Então, nós estamos procurando nos adaptar para assimilar os conhecimentos, porque entender a diferença entre nós e o corpo e entender a mente de Deus requer o Agyana Chakra na sua função total máxima. E sono não ajuda. Eu sinto muito,
o sono nesse horário é um inimigo e, infelizmente, eu posso compreender que alguns jogadores não têm o fôlego suficiente, mas aqueles que têm fôlego suficiente, inevitavelmente, enfim, assimilarão mais rapidamente essas informações, tá? Muito bem, então vamos dar a luz? Bom dia, gente. Boa terça. Bom dia para todos. Hare Krishna. Bom dia, gente. Hare Krishna. Bom dia, Namastê. Hare Krishna. Bom dia. Namastê. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau. Bom dia. Bom dia. Hare Krishna. Então, Hare Krishna.